Bom, dando continuidade, vamos ao trauma torácico abdominal. Então, agora a gente vai falar da parte do abdômen. Traumas abdominais. Então, as lesões abdominais são tratadas cirurgicamente. Não tem o que a gente fazer. Se teve uma lesão, é porque teve o rompimento de algum vaso, de algum órgão, e infelizmente só tem como ser tratado através do especialista. O cirurgião vai colocar esse paciente no centro cirúrgico e vai operar para poder resolver o que tem para ser resolvido dentro da barriga daquele paciente, né? Dentro do abdômen daquele paciente. Perdão. Se a gente tem traumas fechados, é aquele trauma que teve a contusão, né? A gente não consegue observar nada, mas a gente consegue ver hematomas ou sinais que ajudem a gente a observar uma possível lesão ali dentro. Como é que a gente vai ver? Palpação dos quadrantes. A gente vai fazer a palpação e observar se o paciente tem alteração de sensibilidade, se apresenta descompressão dolorosa, né? A gente aperta e solta e o paciente reclama de dor. Se o abdômen está distendido ou abdômen tábua, são sinais de sangramento. Então, o abdômen começa a ter sangue dentro dele, ele começa a distender e fica duro, igual tábua, por isso que chama-se abdômen tábua, ok? Então, assim, não tem o que a gente fazer, a não ser prestar cuidados em relação à analgesia, a verificar em relação à dor e ansiedade do paciente, que pode trazer um comprometimento respiratório. Dependendo, se for um trauma que causou uma hemorragia interna, esse paciente vai apresentar disfunção respiratória. Então, a gente tem que observar todos esses sinais até que possa ter a intervenção cirúrgica para poder reparar o dano causado pelo trauma. E a gente também tem o trauma que não é o fechado, traumas abertos, penetrantes, parcialmente exteriorizado ou não, né? Então, a gente tem aqui um trauma penetrante, uma lesão por arma branca. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai remover, porque a gente não sabe o que tem lá dentro, o que aconteceu, então a gente vai manter, vai deixar a lesão exposta, vai tirar a roupa, deixar aquela lesão de ser fácil visualizada, estabilizar o objeto, porque às vezes aqui, aparentemente, ela não tá instável, né? Parece que tá bem firme ali dentro, mas às vezes o objeto ele fica se movendo. E ele pode causar mais lesão interna, porque ele fica mexendo dentro do paciente. Então, a gente tem que tentar estabilizar esse objeto, não tentar quebrar de maneira alguma, até que ele seja removido no ato cirúrgico. E aqui a gente tem lesão abdominal com evisceração. A gente não vai tentar colocar esse órgão para dentro. A gente não sabe o que tem lá dentro, a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar compressa úmida, umedecida com solução estéril, pode ser solução fisiológica, se é o que você tiver à mão, e cobrir esse órgão até que cirurgicamente ele seja reparado, seja para ser reintroduzido, seja para ser retirado. Aí o cirurgião vai avaliar e vai tomar a conduta pertinente. E por fim, a gente tem o traumatismo musculoesquelético, né, que são em relação aos músculos e ossos. Então, a gente tem as fraturas. O que é a fratura? É a interrupção da continuidade do osso. Então, qualquer coisa que interrompa a continuidade do osso é uma fratura. Ela pode ser fechada, que é quando a pele fica intacta sob a lesão, ou ela pode ser exposta, que é quando quebra a continuidade da pele e a gente consegue ver o osso pela lesão. A gente tem as luxações, que é quando a extremidade de um dos ossos que compõem uma articulação é deslocada de seu lugar. Então, uma articulação, ela junta ali dois ossos, e na luxação, uma das partes dessa articulação sai do local. Entorse é relacionada a lesões nos ligamentos, e amputação traumática é quando a gente tem a separação de um membro ou de uma estrutura do corpo. Ela pode ser completa ou ela pode ser parcial. As amputações completas, elas tendem a sangrar menos do que as parciais. Por quê? Porque quando uma amputação ela acontece por inteiro, o corpo entende que ele tem que tentar diminuir o sangramento daquela região e a gente não tem mais aporte sanguíneo para aquela área. A gente vai ter perda de sangue, porque os vasos estão ali abertos,
mas a gente não tem nenhuma área ali próxima que precise ser vascularizada, que precise manter o aporte sanguíneo. Quando a gente tem ela parcial, a gente tem um pedaço ainda preso naquela lesão, o sangue ele continua numa pressão muito maior, porque o corpo entende que ele tem que manter aquela parte que ainda está conectada ao corpo vascularizada, ok? Então aqui a gente tem entorse, tá vendo? Aqui a gente tem uma luxação exposta. E aqui os tipos de fratura que a gente tem, fraturas fechadas, tá vendo? Transversa, quando é retinha, oblíqua, quando ela é oblíqua mesmo, né? Espiral, quando ela pega e faz uma espiral, começa em parte de cima e vem ao redor. Então ela é oblíqua, só que ela continua subindo. E aqui é cominutiva, que ela tem vários pedaços de lesão. Aqui é uma amputação traumática completa, né? O paciente perdeu a mão, só que aí conseguiu fazer a reinserção, conseguiram colocar essa mão de volta para esse paciente. Então, quais são as condutas que a gente tem com paciente com trauma musculoesquelético? A gente remove as roupas do paciente, pulseiras e anéis principalmente, porque aquele membro ele vai fazer edema, ele vai demaciar e depois a gente não vai conseguir tirar aqueles anéis e aquelas pulseiras e pode comprometer o aporte sanguíneo para aquela região. E a gente pode ter uma diminuição do oxigênio, uma diminuição do sangue para aquela região e até fazer uma necrose daquela área. Se for uma lesão aberta, a gente deve cobrir aquela lesão aberta com material estéril. E se tiver sangramento, fazer curativo compressivo. Verificar pulso e enchimento capilar, sensibilidade e mobilidade daquele membro, sempre verificando de um lado e do outro para fazer a comparação. E em caso de amputação, a gente vai fazer a limpeza daquele membro que foi amputado com líquido estéril, envolver com gaze seca ou compressa limpa, proteger o membro amputado com 2 sacos plásticos e colocar em recipiente com gelo. Não permitir que a extremidade fique em contato com gelo direto, porque senão isso vai diminuir a possibilidade de fazer reimplantar aquele membro que foi amputado, certo? Então, esse foi o conteúdo todo de trauma. Espero que vocês tenham entendido tudo. Caso tenham dúvidas, me mandem mensagem, pode deixar comentário. E deixa a opinião de vocês, se tá bom, se não tá, o que vocês acham que precisa melhorar, tá? Eu não sei mexer com o negócio de edição de vídeo, por isso que eu tô fazendo desse jeitinho mesmo. Mas é mesmo para poder facilitar um pouco mais para vocês nesse momento mais difícil que a gente tá tendo, ok? Beijinho para todo mundo. Tchau, tchau.